Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a vida de um homem de Deus que obedeceu a Ele em tudo, mesmo quando foi levado cativo. Ele e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Nós vamos conhecer hoje a vida de Daniel. Quem foi Daniel? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, pegassem Daniel, capítulo 1. Vamos ver o que está escrito lá. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem ao palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou, e que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Então, o que podemos ver aqui com a história de Daniel? Daniel, eles foram, como a gente viu aqui no texto, que eles foram levados cativo para a Babilônia, E ali eles passaram a servir o rei Nabucodonosor. E ali
não se ouve, né? Não vi em Daniel e seus amigos outros que tivessem sabedoria, porque a sabedoria que eles tinham vinha de Deus. E Deus sempre tem um propósito na vida dos seus filhos, né? Guardou ali Daniel. Depois, se você pegar, porque são 12, vocês pegarem os 12 capítulos, porque são 12 capítulos, depois mais pra frente, vai ver os livramentos que Deus deu para Daniel e seus amigos, né? Foi construída uma estátua de ouro, né, que o rei mandou levantar para que fosse adorado, e eles tinham que se prostrar perante essa estátua, todo o povo do reinado, né, do rei, tinham que se prostrar, e eles não se prostraram, porque o único Deus digno de ser adorado, eu sou o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, a Ele que devemos adorar. A homem nenhum devemos adorar, a ídolo nenhum devemos adorar e prestar culto. Então ali eles não prestaram culto àquela estátua erguida que o rei mandou erguer. E daí eles foram lançados, os amigos de Daniel foram lançados, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha. Só que ali Deus estava com eles. Apareceu, né, a figura ali do Senhor Jesus. Tinha um quarto homem ali na fornalha e os guardou, e eles não foram queimados. E ali, né, Deus fez uma obra também na vida do rei Nabucodonosor, né? Ele, por não ter dado glória a Deus, por não ter reconhecido quem era Deus, ele virou bicho, né? Depois de 7, depois, se vocês pegarem, depois de 7 anos ali, né, ele reconheceu que Deus era Deus, ele se converteu dos seus erros e pecados. Então nós vimos que Daniel foi obediente à palavra de Deus, ele não se misturou, ele não se contaminou, nem ele e seus amigos, com os manjares do rei. E os manjares do rei para os nossos dias é o mundo. A gente não deve se contaminar com os manjares do rei, né? Com os manjares que o mundo nos oferece, com doutrinas que não vai levar a gente a nada, somente vai levar a caminhos de morte. Então, o único caminho, se obedecermos a palavra do Senhor, se buscarmos os seus ensinamentos, nós veremos a Deus. E aqui Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava. E nós devemos, a arma do verdadeiro cristão é a oração. Quando a gente ora, o inferno se estremece. Quando a gente ora, milagres acontecem. Então devemos orar. Aprendemos aqui com o profeta Daniel, né? Ele era um profeta de Deus, que devemos orar, buscar Jesus em oração. E para ele, por isso que Daniel e Apocalipse andam juntos, e para ele foi mostrado o tempo do fim, o que estamos vivendo hoje. Então, se vocês pegarem depois mais para frente os próximos capítulos, eu recomendo vocês a lerem toda a mensagem de Daniel, toda a palavra de Daniel aqui na Bíblia, até o capítulo 12, ele vai falar que a ciência está se multiplicando, o nosso país, o mundo inteiro, né? Antes de se manifestar o anticristo, antes de Jesus voltar, a ciência, isso é um sinal da grande volta do Senhor Jesus, que a ciência se multiplicaria, e hoje nós estamos vendo os robôs, a inteligência artificial, né? Estamos vendo os celulares dessa geração como estão muito aperfeiçoados do que antigamente. Então, esse é um sinal do retorno de Cristo, que a ciência se multiplicaria. E aqui em Daniel, ele menciona. E também o capítulo 12, o tempo do fim. A volta de Jesus, a manifestação do anticristo. Tá aqui também em Daniel. Depois vocês leem mais pra frente. Eu recomendo vocês lerem com paciência, porque quando lemos é o próprio Deus falando conosco. E ele nos alerta para o tempo do fim. Então devemos ficar atentos. Amém? Continuando. Durante 3 anos, Daniel aprendeu sobre a língua e a cultura da Babilônia.
e foi treinado para exercer funções no governo. Mas Daniel não se esqueceu de Deus. Em vez de comer a comida, como foi mencionado aqui, da mesa do rei, que era impura para os judeus, Daniel decidiu comer apenas legumes. Deus abençoou Daniel por sua fidelidade a ele, né? Então, é isso que Deus nos ensina. Quando somos fiéis a Ele, Deus vai nos abençoar, né? Deus vai nos tirar da perseguição de Satanás. Mas devemos orar, devemos nos entregar para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Daniel, também, por decreto do rei, né? Quem não adorasse a outros deuses, né? E Daniel se manteve firme ali na fé, ele foi lançado na cova dos leões. E Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel se mantinha ali fiel, né? E ali, Deus se mostra, né? Deus é glorificado através dos teus filhos. E ali o rei mais uma vez viu que Deus, o Deus de Daniel, né, se glorificou através dele. Então todos tinham que passar a adorar ao Deus de Daniel, ao nosso Deus, né? Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que seguimos, né? Porque o ídolo não é somente o ídolo de barro, de pedra, é o que a gente coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus, né, para ser adorado, Deus abomina, porque somente Ele deve ser adorado. Amém? Daniel provou ser mais sábio que todos os conselheiros do rei. Deus lhe deu grande inteligência e capacidade para interpretar sonhos e visões. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho, mas ninguém o conseguiu interpretar. Então Daniel e seus amigos oraram a Deus e ele deu a resposta. Vocês quiserem acompanhar capítulo 2, o versículo 17 e o 19. Vamos ler o que está escrito. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado e Daniel, numa visão de noite, ele interpretou, né, com a ajuda de Deus, porque Deus que dá a interpretação dos sonhos, né? Ele conseguiu interpretar para o rei o que o rei sonhou. E hoje Deus ainda fala através dos sonhos, né, com o seu povo. Ele nos alerta, né? Nos alerta pela tribulação que virá. E às vezes ele não nos dá a interpretação na hora, mas quem nos ajuda a interpretar o Espírito Santo. Então tem que pedir discernimento, Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me dizer com esse sonho? E ele vai dar a interpretação, amém? É só pedir ajuda. Então Daniel ali era fiel, é o que devemos ser, fiéis a Deus, fiéis ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o único, não há outro além dele, amém? Então os governantes convenceram o rei Dario, uma lei que não permitisse que ninguém orasse para outro Deus, como foi mencionado, né? E daí ele baixou esse decreto. E quem não adorasse seria jogado na cova dos leões, como mencionei anteriormente, né? Mas Daniel ali orando, né, se manteve firme na sua fé, e é assim que nós devemos fazer, porque quando Jesus voltar, se Jesus não voltar antes, né, se for, que nem eu falei lá, mencionei no arrebatamento, no vídeo do arrebatamento, que tem o pós e o pré-tribulacionista, uns acham que a gente vai ser arrebatado antes, outros depois, né, e ficaremos aqui na tribulação, e Jesus, vamos passar pela perseguição, e Jesus vai retornar e vai nos arrebatar no meio, né. Mas assim, tanto pós quanto pré, a gente tem que nos manter firme na fé, orando, né? E nos preparando, porque não sabemos, ele não deixou data
sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Então, nós devemos nos manter firmes na fé, buscando ao Senhor Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados enquanto há tempo, né? Porque a hora de se entregar ao Senhor Jesus é agora, não é para deixar para depois. Amém? E com a história de Daniel, com a vida de Daniel, nós aprendemos que a obediência é tudo. Desde o princípio, desde o início do Gênesis, nós vimos que com o primeiro casal, o que aconteceu, né? A desobediência a Deus, o que traz para o homem? Caminhos de morte, né? Como já lemos em Romanos 6:23, né? Nos outros vídeos foi mencionado, né? Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É assim que devemos buscar a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Porque o caminho largo é o caminho da perdição. É o caminho onde vai levar para o inferno. É o caminho da destruição. Agora, o caminho da ressurreição com Jesus, né, da vida eterna, é o caminho estreito, é árduo. A gente passará por perseguições, por luta. E nós devemos estar preparados para morrer com Cristo. Né? Porque se não aceitarmos a marca da besta, seremos mortos. Então devemos guardar a fé, a perseguição virá, né? Eu sei que é difícil, né? Tá falando aqui, mas muitos, os mártires cristãos, muitos morreram na fogueira, morreram, né? Os discípulos mesmos, Pedro, Tiago, João, foram perseguidos. João, ele foi exilado para poder escrever o livro do Apocalipse, né, da revelação. Deus mostrou o que aconteceria no futuro para ele. Ele foi exilado lá para a ilha de Patmos, né? Ele não foi morto, mas ele foi perseguido. Todos os cristãos serão perseguidos. Quando você começa a falar do amor de Deus para as pessoas, as pessoas, tem pessoas que vão aceitar e tem pessoas que não. Então você já quebra a comunhão com aquela pessoa, porque ela não quer saber do reino de Deus. Então devemos pedir muita misericórdia a Deus, porque nós estamos passando por uma situação onde estamos prisioneiros em casa. Se pensarmos bem, eles estão preparando algo, né? E a tecnologia tá aí. A marca da besta, ela é verdadeira. Não sabemos se é um chip, se é inteligência artificial, se é o robô. Não sabemos. A Bíblia, ela nos deixa textos, né? É Apocalipse capítulo 13, né? Depois vocês dão uma lida lá, que fala sobre a marca, o 666, tá? Então, Daniel e Apocalipse, escatologia, eu não quero entrar nesse mérito agora, mas os dois livros, eles andam juntos, tá? Para você interpretar Apocalipse, você tem que também ler o livro de Daniel, para saber do tempo do fim, tá? Então, aqui eu só quero mencionar o que podemos aprender com Daniel e seus amigos, que eles foram fiéis, foram obedientes, não deixaram esmorecer a fé. É isso que nós devemos fazer, ter essa coragem de enfrentar a todos, porque hoje tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não pregam, não falam do amor de Deus, né? É aquele crente 007, o agente secreto, né? Não fala do amor de Deus. Então, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos ser a luz do mundo ali, né? Ter a luz do mundo, ser a luz do mundo para as pessoas. Que as pessoas vejam o brilho de Jesus em nós, que possamos dar testemunhos com a nossa vida. Amém? Então, é isso que eu queria passar, que o Espírito Santo me deu essa palavra sobre Daniel e seus amigos. Amém? E alguns detalhes aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês de Daniel. Os sonhos de Daniel. Daniel também teve vários sonhos e visões. Ele viu o que iria acontecer no futuro, como foi mencionado aqui, tá? Que ele viu o tempo do fim,
né? É o capítulo 12, depois vocês acompanhem esse capítulo para o vídeo não ficar muito longo, né? E ele preveu com a ajuda de Deus, né? O que iria acontecer nos dias de hoje, o que já está acontecendo nos dias de hoje, né? O surgimento de novos impérios, que um império vai se levantar novamente, né? O império vai se levantar, o governo do anticristo vai ser revelado a nós, né? A vinda de Jesus, o seu estabelecimento de um reino eterno, o fim do mundo, a ressurreição e o julgamento de todos os povos, né? Deus deu esses sonhos, essas visões para ele, para um profeta, né, que há muito tempo, né, teve essas visões, essas revelações, né? E a conclusão que chegamos que algumas profecias de Daniel se cumpriram, antes do nascimento de Jesus, como as profecias sobre o rei da Grécia, Daniel capítulo 8, 21 e 22. Vamos ver o que está escrito no capítulo 8. Capítulo 8, 21 e 22. Daniel, capítulo 8, o 21 e o 22. Vamos ver o que está escrito. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que ele tinha. Amém? Ele teve visão desses 4 impérios que vão se levantar, né? Quando o reino do anticristo for estabelecido aqui na terra. Amém? Outros foram cumpridos em Jesus e ainda outros vão acontecer no futuro. E já estamos presenciando elas, né? Jesus está voltando. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Nós é a geração que vamos presenciar o retorno de Cristo. Amém, aleluia? É essa mensagem que eu deixo. Somente no nome de Jesus a salvação. Somente no nome dele a restauração de vidas. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Abençoe cada vida que acompanhou comigo este vídeo, Senhor. Obrigada porque temos o privilégio de estarmos na tua presença. Pai, oramos também pela igreja perseguida, Pai. Temos visto filhos seus, Pai, em países, Pai, onde a tua palavra não pode ser ministrada como temos abertura aqui no nosso país. Abençoe os teus servos, que eles se mantenham firmes na fé, Pai. Tenha misericórdia. O Senhor mesmo diz, Pai, em tua palavra, que seríamos perseguidos, mas aquele que perseverar até o fim, esse ganhará a coroa da vida, esse será salvo, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, por nos manter vivos durante essa pandemia que estamos enfrentando. Que o Senhor guarde todos os nossos parentes, amigos e conhecidos, aqueles que fazem parte do nosso convívio familiar, Pai, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Abençoe, Pai, os encarcerados, os enfermos, aqueles que precisam de um toque seu nesse momento, que o Senhor esteja colocando tua mão curadora sobre a vida delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos neste momento, Pai. Amém. Obrigada, meus amigos e minhas amigas, por terem me acompanhado. Obrigada por cada inscrito que se inscreveu. E aqueles que se inscreverem, não esqueçam de dar o like, de compartilharem, porque quanto mais compartilhar os vídeos com os nossos amigos, parentes, o Evangelho de Cristo vai se expandir para as pessoas reconhecer que somente Ele é Deus, que somente a salvação no nome dEle, no nome de Jesus. Amém? Obrigada por vocês estarem comigo aqui. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês por me acompanharem, porque o canal foi feito com o intuito de levar a palavra de Deus, proclamar às nações, ao mundo, que somente Ele é o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que
Que Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor.